mensagem nessa noite é: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 139. Salmo de número 139. Salmo de número 139. Quem achou pode dizer glórias a Deus. Tem pessoas achando ainda enquanto você acha, né? Eu escolhi o tema dessa mensagem e quero aqui ministrar com base nesse tema por um simples princípio. Muitas das vezes observamos e vemos dentro da igreja pessoas que, por exemplo, chegam irmãos para mim dizendo assim: pastor, meu marido disse que eu sou feia. Tem pessoas que chegam para mim dizendo assim: pastor, eu não sou capaz de ganhar essa bênção. Outras chegam dizendo assim: pastor, eu tive um problema e fulano me acusou disso ou daquilo outro. Pessoas que simplesmente dão ouvido ao mundo, aos problemas, às dificuldades, às Satanás, dizendo que ele é algo, que ele não tem direito a outra coisa, que ele não pode isso ou aquilo outro. Mas nós, como igreja do Senhor, não andamos por vista, mas andamos por fé, diz a palavra de Deus. E Deus estabeleceu princípios em nossa vida, e esses princípios que eu quero ministrar aqui nessa noite. Quem achou o Salmo de número 139, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e em teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Só até aqui. O texto que eu acabei de ler diz que Deus escreveu a nossa história antes mesmo que a vivêssemos. Pastor, não entendi. É o que está dizendo o texto. A Bíblia diz assim: os teus olhos, ou seja, os olhos de Deus, viram o meu corpo, me viram, o meu corpo ainda informe, ainda sem forma. Significava que não tinha corpo, não tinha uma forma humana, né? Não tínhamos ali um desígnio. E diz mais o texto: e no teu livro, não está escrito isso na sua Bíblia, sim ou não? Todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que está dizendo aí? Que Deus escreveu cada um de nossos dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum desses dias havia sido escrito. Para que você entenda, Deus escreveu a sua história. A história que você vive hoje, Deus já escreveu. Deus, antes mesmo de você estar neste culto, neste momento, Deus já tinha escrito nesta hora, neste momento, você estaria aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo esta palavra. Porque como nós lemos nesta palavra, Deus já escreveu todos os nossos dias. Agora eu te pergunto: como está escrito a nossa história? Como está escrito a sua história? Como anda a tua vida? Você, meu irmão, tem vivido uma história de vida, de bênção? Para que você entenda melhor, imagine Deus, porque a Bíblia diz aqui que Deus escreveu os nossos dias, verdade, sim ou não? Imagine Deus sentado lá, no seu trono de glória, e, por exemplo, ele começa a escrever lá a vida do Zé das Couves. Bom, hoje o Zé das Couves vai trabalhar. Hoje o Zé das Couves vai sofrer. Hoje o Zé das Couves vai ser traído, o colega vai falar mal dele. Hoje o Zé das Couves vai passar um problema. Agora o Zé das Couves vai ter um alívio. Será que Deus escreveu isso para você? Sim ou não? Por que você então tem vivido isso? Sim ou não? Aí muitos podem dizer: pastor, Deus escreveu. Não. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para conosco é de paz e não de mal. Se Deus tem escrito um pensamento de paz para conosco,
um pensamento de alegria. Então por que vivemos lutas e dificuldades? Por que a nossa história então é de altos e baixos? Será que um dia nós vivemos o que Deus escreve e no outro vivemos o que o diabo escreve? Será que um dia Deus escreveu esse livro e de vez em quando Deus empresta esse livro para o diabo fala assim, hoje eu vou escrever uma história de choro para esse aqui? Não! Deus não permite isso. Deus já escreveu e determinou. Mas entenda aqui, para que as bênçãos de Deus sejam reais nas nossas vidas, para que a escrita de Deus se torne realidade nas nossas vidas, é necessário que cremos que nós estamos vivendo a história que Deus escreveu para nós. E onde Deus escreveu a sua história? Porque pessoas chegam e falam, pastor, eu estou desesperado, porque o médico está dizendo que eu estou enfermo. Pastor, eu estou angustiado, porque meu marido disse que vai sair de casa. Pastor, eu estou desesperado, porque eu estou vivendo um problema e uma luta dentro da minha casa. O inimigo está tentando dizer que eu não vou ser feliz. Quantas pessoas olham para si mesmos, olham para situações que têm vivido. Eu já vi moças dizendo que não vão se casar. Por quê? Porque ela não tem. Eu não. Todo mundo pode se casar, eu não. Todo mundo nasceu para ser feliz, eu não. Que história é esta, igreja? Será que Deus escreveu isso para a sua vida? Sabe aonde Deus escreveu a sua história? Na palavra. A sua história está escrita na palavra, e é com base na palavra que eu quero ministrar nessa noite. É com base que a palavra diz que você é com base na palavra que a Bíblia diz que você tem, e é com base na palavra que você pode, que eu quero pregar nessa noite. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, fale com fé assim, meu irmão, você não é aquilo que o mundo diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Aquele que crê nisso pode dizer glória a Deus. Mas o que a Bíblia diz que eu sou, pastor? A Bíblia diz que eu sou um angustiado. A Bíblia diz que eu sou um pobre. A Bíblia diz que eu sou um pequeno. A Bíblia diz que eu sou fraco. A Bíblia diz que eu não sou nada. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é isso. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A primeira coisa que eu quero te ensinar aqui nessa noite que você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a coroa da criação. Quantas pessoas que têm um sentimento auto-pejorativo, isso às vezes é muito com a irmã, né? A irmã fala assim, não, eu preciso, eu acho interessante as irmãs. A irmã tem um cabelo liso, ela fala, meu sonho é ter um cabelo encaracolado. A irmã, ela engordou, né? Ela tá o puro osso e ela acha que tem que emagrecer mais 2 quilos. Eu não vejo isso. Ela sempre acha que ela é feia demais, ela sempre acha que não é aquilo outro, meu irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você reflete a glória de Deus na sua vida. Há um livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo de número 14, a Bíblia diz que um dia Satanás, que na época era chamado de Lúcifer, disse assim, subirei aos céus e tornarei-me semelhante ao Altíssimo. Naquele momento, meu irmão, ele queria ser igual ao Deus Todo-Poderoso, ele queria ser semelhante a Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Sabe por que o diabo tem tanto ódio de você? Porque você é o que ele um dia quis ser. Ele quis ser a imagem e semelhança de Deus, e você é. Sabe qual é o ódio do diabo? Sabe qual é a ira do diabo? E muitas das vezes o crente não entende. É porque, meu irmão, você é limitado. Você é pequeno. Eu sou pequeno. Nós somos pequenos, não é verdade? Para nós viajarmos para o Japão, por exemplo, precisamos tomar um avião ou um barco para ir para lá, não é verdade?
Então, estamos limitados a espaço de tempo. Eu poderia, meu irmão, estar, por exemplo, em Anápolis, no estralar de dedo, de maneira nenhuma. Eu não poderia, meu irmão, estar nem do outro lado da cidade no estralar de dedo. Eu não poderia nem atravessar essa sala no estralar de dedo, não é verdade? Porque é rápido demais. Já os anjos não. São seres fortes, poderosos. Diz a Bíblia que os anjos têm poder e magnitude para matar e destruir milhares de homens. Um anjo é capaz de matar mais de 180 mil homens. São seres alados, são seres que voam, são seres poderosos. Agora eu te pergunto, são seres grandes, são seres poderosos, mas não são a imagem e semelhança de Deus. Sabe qual é o ódio do diabo? Essa aqui você vai gostar. Porque um dia o diabo quis ser igual a Deus e não foi. E nunca vai ser. Aí Deus vem na terra para pirraçar o diabo. Faz um ser pequeno, que de vez em quando acorda com os olhos cheios de remela, que acorda com o cabelo parecendo uma bola de capotão, com um bafo que pode derrubar um leão. Mas, meu irmão, existe um Deus lá no céu dizendo assim, ó, que gracinha lá, olha lá, é lindo, é a cara do papai. Meu irmão, você é a coroa da criação. O diabo, meu irmão, não pode te tocar. O diabo te odeia porque ele sabe que você, meu irmão, é o ser mais belo do universo. A Bíblia diz lá em Jeremias que Ezequiel, que Lúcifer era um ser bonito, era um ser belo, um ser maravilhoso, mas ele não tinha a beleza do Todo-Poderoso. Ao contrário de você, meu irmão, minha irmã, que reflete a beleza de Deus na sua vida. Aqueles que são a coroa de Deus podem dizer glória a Deus. Você é a coroa da criação. Meu irmão, a Bíblia também diz algo sobre você, que você é servo da justiça de Deus. O que significa isso? O que significa ser servo da justiça de Deus? Nós vivemos num país hoje, por exemplo, onde uma pessoa mata, estupra e rouba e fica solto. Não é verdade? Sim ou não? Bom, ao contrário de outros países de primeiro mundo, países desenvolvidos, onde a pessoa, por exemplo, se fizer uma besteirinha lá, coisa toma uma briga de trânsito, ele pode parar na cadeia. Pode parar na cadeia. Ao contrário do Brasil, que mata, rouba, estupra, faz tudo de errado e ainda fica solto. A lei de lá é diferente da daqui, não é verdade? Sim ou não? Eu tenho uma palavra para você. A Bíblia diz que você é servo da justiça. Aonde, pastor? No livro de Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 16, diz assim: não sabei vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos a quem obedeçais, ou do pecado, ou da morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste o coração, de forma que a doutrina a que fostes entregue é liberdade do pecado, e fostes feitos servos da justiça. Mas não é a justiça dessa terra, é a justiça de Deus. Ainda não entendi, vou dizer dessa terra, é a justiça de Deus. Ainda não entendi, vou te explicar. A justiça desse mundo diz assim, sabe qual é a justiça desse mundo? Que você tem que sofrer no seu casamento. Sabe qual é a justiça deste mundo? Que se o homem e a mulher chegou numa idade muito avançada, troca por uma mais nova. A justiça desse mundo diz que a lei do mais forte é um derrubando ao outro, não é verdade? Sim ou não? A lei deste mundo diz, meu irmão, que você tem que ser humilhado. A lei deste mundo diz que você é pequeno. Lembra que eu te disse que eu não vou pregar aquilo que o mundo diz que você é, mas o que eu vou pregar é que a Bíblia diz que você é. E ser servo da justiça significa, meu irmão, que a justiça de Deus está na tua vida.
E se a justiça de Deus está na tua vida, meu irmão, a justiça da injustiça desse mundo não pode imperar na tua vida. As injustiças desse mundo não podem imperar na tua vida. A injustiça não pode operar na tua vida financeira. Deus não quer que você ganhe dinheiro para colocar em sangue teu furado. Deus quer que a prosperidade seja sobre a tua vida. Deus quer que a alegria seja sobre o teu casamento. É isso, é estar debaixo da justiça de Deus. E o que a Bíblia estabelece, porque a justiça de Deus estabelece isso. Sabe o que mais a Bíblia diz que você é? Mais que vencedor. Mais que vencedor. Aonde diz isso, pastor, que eu sou mais que vencedor? Romanos no capítulo 8, versículo de número 37. Pastor, por que o senhor está citando os versículos? Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu quero mostrar para que ninguém faça assim. Mas diz aonde? Porque falar que a Bíblia diz é uma coisa, mas provar que está escrito lá é outra. Romanos no capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Versículo de número 4 do capítulo 5 de 1 João diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé que nos amou. Sabe o que quer dizer ser mais que vencedor? Eu procurei entender na palavra de Deus o significado básico de ser mais que vencedor. Vivemos num mundo onde tem muitas pessoas vencedoras. Vou dar um exemplo. Nós estamos numa pátria onde o Brasil é conhecido como o país do futebol, não é verdade? Por quê? Porque somos praticamente imbatível no futebol, não é verdade? Sim ou não? Mas muitas e muitas vezes o Brasil já perdeu no campo do futebol. Perdemos a última Copa, não é verdade? É lá na África. Sim ou não? Já perdemos para países pequenos, países que não têm assim um futebol muito desenvolvido, mas afinal de contas somos o país do futebol, exportamos jogadores para o mundo inteiro, técnicos, mas não somos imbatíveis. Quando a Bíblia diz, meu irmão, que você é mais que vencedor. Meu irmão, sabe por que às vezes eu olho para isso e fico olhando para crentes que olham as derrotas da vida e ficam se perguntando, cadê Deus? É porque muitas das vezes não creem naquilo que Deus estabeleceu na sua vida, porque muitas das vezes não obedece àquilo que estabeleceu na sua vida. Crentes, meu irmão, que vivem vidas derrotadas, vidas medíocres. Sabe o que quer dizer ser mais que vencedor, crente? Significa que nada e nem ninguém pode te vencer quando você estiver em Deus. Aqueles que estão em Deus podem dizer glória a Deus. Pastor, mas o que significa estar em Deus? É servindo ao Senhor. Se você serve ao Senhor, meu irmão e minha irmã, ninguém pode te derrotar. Sabe o que quer dizer ser, meu irmão, ser mais que vencedor? Chega a enfermidade. A enfermidade que diz que é câncer, é AIDS. A enfermidade que diz que não tem cura. Aí você olha e fala assim, a enfermidade é grande, mas afinal de contas eu sou mais que vencedor. Sabe o que quer dizer isso? Que a enfermidade tem que sair, porque você é mais forte. O Deus que está na tua vida é mais forte. Nada pode te derrotar, nada pode te jogar por terra. É a Bíblia que estabeleceu isso. É a Bíblia que está dizendo. E quando os crentes vivem uma história, irmão, toma posse da vitória. Eu, pastor? Quem sou eu? Eu sou tão pequenininho. Eu sou tão fraquinho, pastor. Meu irmão, ninguém te derrota, ninguém te vence. A presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus está na sua vida. Não há capeta, não há inferno, não há demônio, não há problema, não há dificuldade. Abra a mão, quero profetizar. Eu profetizo sobre aqueles que me veem. Que este problema não é para derrota, esse problema é para mais uma vez Deus mostrar que esse filho teu é mais que vencedor. Aqueles que creem, glorifiquem.
outros diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é a coroa da criação. A Bíblia diz que você é servo da justiça e que você é mais que vencedor. Sabe o que mais a Bíblia diz? O que você tem. Não entendi, pastor. O que você tem? O que você tem em seu favor? O que você tem como princípios da tua vida? Você pode olhar situações que você esteja vivendo, pode olhar situações que você esteja contemplando e dizer assim: pastor, eu não tenho condições, eu não tenho força para vencer essa batalha, eu não tenho como fazer, eu não tenho. É isso que o diabo quer dizer para você, meu irmão, minha irmã. É isso que Satanás quer dizer para você todos os dias: que você não é, que você não tem, que você nunca vai ser. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz que você tem? A salvação. Eu não ouvi que você tem a salvação. Como eu quero provar dentro da Bíblia, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21 diz assim: e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atos no capítulo de número 16, versículo 31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muitos podem olhar para pastor, e daí? Salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu salvação para todo mundo. Afinal de contas, a salvação está para todo mundo, não é verdade? Mas para tomarmos posse da salvação, como todas as coisas que eu estou te dizendo, é necessário princípios. Quem crer e for batizado será salvo. Há princípios estabelecidos pela Bíblia. E para que a salvação aconteça na tua vida também é necessário isso. Para que as escritas de Deus se tornem realidade na tua vida, é necessário que você obedeça os desígnios de Deus. E muitos podem dizer: pastor, mas eu não estou, pastor, no momento precisando da salvação, porque eu não quero morrer agora. Eu preciso, pastor, ser salvo do problema que eu estou vivendo na minha casa. Se você entendesse a magnitude da salvação, você entenderia que qualquer bênção de Deus para a sua vida é possível. Não entendi. Eu prego em outra mensagem falando sobre o amor de Jesus Cristo. E nessa mensagem eu digo e explico que Jesus deu o que ele tinha de maior valor. Quem é mãe e é pai aqui? Levanta a mão só para me dar uma olhada. Qual é o pai e a mãe aqui que daria o filho para pagar uma dívida de um desconhecido? Alguém? Alguma mãe? Algum pai? Ninguém faria isso. Sabe por quê? Porque o filho é o seu bem mais precioso, é o seu bem mais caro. Nessa mensagem, né, eu ministrava ali, né, a irmã Cleidiane estava conosco, substituindo ali o pastor Abílio Santana, naquela festa. E eu ministrava e perguntei para um irmão lá de idade, falei: irmão, você tem vários filhos? Ele tinha 7 filhos. Uma irmã que tinha 7 filhos, minha irmã, eu falei assim: minha irmã, eu te dou 100 milhões de dólares só para dar uns tapas no seu filho. Ela disse não. Sabe por que ela não queria dinheiro pelo filho? Porque o filho era o bem mais precioso que ela tinha. Há um versículo em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz: aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele juntamente todas as coisas. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Se Deus te deu a salvação pagando com o sangue do Filho dele, Ele não vai te dar essa vitória que você tem clamado, Ele não te dará a bênção que você tem pedido. Quando os crentes se perturbam e dizem assim: pastor, o macumbeiro diz que o meu vizinho vai fazer uma macumba para me matar, crente, ele vai fazer macumba com sangue de galinha, de bode, com sangue de papagaio, de periquito, com sangue de sapo, eu não sei. Para mim pouco me interessa o sangue, se é de feto humano, se é de criança. Meu irmão, o sangue que nos comprou é bem maior. O sangue que escreveu nos anais da nossa história
vitória é bem maior, é bem mais valioso, é bem mais forte. Fala mais alto. Se Ele te deu a salvação, meu irmão, se você tem direito à salvação, comprado com o sangue de Cristo, quanto mais esse carro que você está pedindo, quanto mais essa casa que você está pedindo, quanto mais a restauração nesse casamento, ou a cura que você está pedindo, se Deus te deu a salvação, pagando com o Filho dele, Ele pode te dar qualquer outra coisa que você pedir. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Sabe qual é a outra coisa que você tem? Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe qual é a coisa que você tem à sua disposição? O amor de Deus. Eu falo de experiência própria. Quantas das vezes eu já passei por lutas, eu corria para um, para outro e para outro. E quando eu comecei a pregar o Evangelho, quando eu comecei a trabalhar na igreja, quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu juntamente com a minha esposa falei, não, eu vou viver debaixo da graça de Deus. Mas só eu pedi ajuda para as pessoas, e às vezes as pessoas não me ajudavam. Sendo que eu tinha à disposição de mim alguém que me amava e fará tudo para que eu seja feliz. Esse alguém não está somente à minha disposição, mas à sua disposição. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você se desespera, se pergunta cadê Deus, e faz tantas coisas, alardes. Quem ama seu filho aqui? Se você ama seu filho, você dá o melhor para ele, não é verdade? Você dá o melhor estudo que você pode pagar. Você dá a melhor roupa que você pode pagar. Às vezes a gente tira da nossa própria boca, na verdade, para dar para os nossos filhos, não é verdade? Sim ou não? Estou mentindo, sim ou não? Mas, e Deus, que é dono de tudo e de todos, que te ama, quer ver você feliz, quer você morando lá no céu, será que esse bênção que você tem pedido Ele não pode te dar? Eu contava com um pastor amigo meu essa semana e dizia para ele algumas situações que eu vivia aqui dentro de Goiânia. Lembra de mim uma situação que eu vivi na outra igreja. Eu tinha uma história lá em Anápolis em que muitas das vezes, irmãos, por displicência, me cortavam a energia da minha casa. Aí eu ia lá e ligava a revelia. Aí cortava, eu ia lá e ligava de novo. Eu sei que uma vez eu tive que pagar R$3.000 por causa desse tipo de coisa. E quando eu vim para Goiânia, eu estabeleci uma aliança com Deus e falei assim, eu não ligo mais energia à revelia. Se Deus não me der o dinheiro, corta. E eu não, enquanto Deus não me der, eu não mando ligar. Eu não ponho a mão lá, porque é errado. Eu lembro disso como se fosse hoje. Era em março. Aproximadamente 19 de março. É beirando a data do aniversário do Mateus. Era o dia do aniversário do Mateus. Uma irmã lá comprou kits de cadeiras para as crianças ficarem na outra igreja. E ficava na minha garagem. Aí meu filho chegou e falou assim, pai, é minha festa de aniversário. E meu filho pediu, ele não pediu um carrinho caro. Ele não pediu um tênis caro, um videogame, não, ele pediu um bolinho. Ele falou, pai, faz só um bolo, tá bom. Parece que quando o diabo quer derrubar a gente, ele sabe fazer, né? Eu não tinha dinheiro nem pro bolo. E naquele dia eu fiquei tão triste, angustiado com aquela história. Aí chegou uma irmã lá em casa que levou aquelas cadeiras.
E quando meu filho entrou, chegou da escola à tarde, falou: pai, é pro meu aniversário. Ah, meu Deus. Parece que uma faca cortou meu coração. Meus olhos encheram d'água. A irmã viu e falou assim: ah, seu aniversário. A irmã mais de pé saiu correndo, eu não sabia o que ela ia fazer. Eu vi a energia cortada, cheguei num irmão da igreja e falei: irmão, um irmão muito amigo, que sempre nos ajudou, irmão Marcelo. Falei: irmão Marcelo, eu preciso de R$120, quero dinheiro de pagar a energia, eu preciso que você me empreste esse dinheiro. A igreja não tinha R$1, igreja. Ele: não, pastor, mais que depressa. Me emprestou o dinheiro, fui lá, paguei a energia e pedi para que se religasse o mais urgente possível, porque era uma quinta-feira à noite e à noite tinha culto. E eu falei: Deus, eu paguei, mas eu não ponho a mão lá. O senhor vai ter que mandar o rapaz logo. E detalhe, eu não podia mandar a religação de urgência, que era R$30, se não me engano, e eu não ia dar conta de pagar no outro mês. Eu mandei ligar normal. E o homem não vem, o homem não vem, o homem não vem. E eu comecei a ficar desesperado com aquilo. E alguns irmãos começaram a chegar e a igreja com a luz cortada. E meu coração falando assim: se você tivesse ido lá ligar, ninguém ia ver você passando vergonha aí, tá vendo? Pastor que não paga energia. E já tinha lá na região, ao redor lá, um secretário do diabo, né? Que lá onde eu morava, à minha direita lá, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Mas não tinha. E eu falei: não ligo. Deus queria ver se eu cria nele mesmo. Passado assim 10 minutos, alguns irmãos já tinham chegado. E entre os irmãos que chegaram, chegou uma pessoa especial. Não vou citar nome por ética, a irmã pede para não falar. Ela simplesmente viu aquilo e falou: pastor, o que foi? Eu falei: não, irmão, cortou a energia e tal. Ela falou: por quê? Eu falei: não, porque eu tinha dinheiro para pagar e não paguei. Não menti, não disse: não, mas sabe como é que é? Disse: mano, não tinha, não paguei. Ela disse assim: pastor, posso dizer algo para o meu irmão? É a primeira vez que eu venho, eu posso pagar a energia do senhor durante 3 meses, os próximos 3 meses. Eu falei: ô irmã, isso é uma honra, um prazer. Esses 3 meses já tem quase 2 anos, todos os meses. Nunca mais cortou e nunca mais vai cortar, porque um dia Deus perguntou para mim minha posição. Pastor, eu não estou entendendo. Você tem à sua disposição o amor de Deus. Eu já disse isso aqui quantas e quantas vezes a coisa lá em casa, minha esposa chegava para mim assim, quando a igreja aqui começou: o arroz acabou. Eu falei: e daí? Problema de Deus, quem está pagando as contas aqui é Ele que se vire. Porque eu estava dependendo do amor dEle. Eu te digo, eu nunca passei fome, nunca faltou comida na minha casa, nunca faltou alegria dentro do meu lar, por depender do amor de Deus. Você tem um amor de Deus à sua disposição. Você não está falando, meu irmão, porque tem pessoas que acham que quando vão orar para Deus, ela acha que vai pedir aumento do chefe. Aquele chefe nunca dá aumento para ninguém, manda embora quem pede. Não! Você está falando com alguém que te ama e quer ver você feliz. Com alguém que fala assim: Deus, eu quero 100. Ele fala assim: 100? Para que 200 e 500 é muito? Toma 1.000. 500 para você e 500 para o seu esposo. Esse é o Deus a qual você serve. Um Deus que te ama e vai fazer tudo para você ser vitorioso. Lemos neste versículo aqui que vence o mundo é o amor de Deus para conosco. Quer vencer sua luta? Use o amor de Deus na sua vida. Tem mais. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Sabe o que você tem? Olha só. 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Esse eu quero que você abra, esse é lindo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Ele não vai deixar as injustiças tornar realidade na tua vida. Sabe o que é ter um advogado? Já notou quando às vezes se levantam pessoas para falar mal de você e lá no meio levanta um para falar, opa, parar. Eu conheço fulano e fulano não é assim, por quê? Porque Deus levantou como advogado. Tem alguém lá no céu que quando o diabo fala assim, eu vou destruir, vou matar aqui embaixo, vou acabar com ele, levanta um do lado de Deus e fala, Deus, está vendo esse buraco na minha mão? Esse buraco na minha mão, garante a vitória daquele lá embaixo. Esse buraco na minha mão, o sangue que verteu dessas mãos, garante a vitória daquela lá embaixo. Tem alguém sempre para te defender. Tem alguém sempre para te ajudar. Igreja, se você pudesse saber o que Deus diz sobre você, sabe o que mais a Bíblia diz sobre você? Sabe o que a Bíblia diz que você tem? Você tem direito à vida. Pastor, mas o prostituto, o adúltero, o pedófilo também tem direito à vida. Também tem direito à vida. Mas a vida que Deus te entregou é diferente. Não é uma vida comum. Olha só o que diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Significa que aqueles que estão lá fora, eles não têm um amanhã, eles não têm um porvir. Olha só o que diz mais, esse versículo não acaba aí. Diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Que Deus te deu um dom gratuito. Não foi porque você quis, não porque você é bom, nem porque você é tal, não. Porque Ele te ama. E sabe o que Ele te deu? Uma vida em abundância. Uma vida com graça. Uma vida com felicidade. Tem pessoas aqui nessa noite pensando que a felicidade não é possível, que a felicidade é uma epopeia, bonita a palavra, né? Traduzindo a história de carochinha, é algo ilusionário, é algo que não se pode ser vivido. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, você é e pode ser feliz. Olha só o que você tem mais. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Meu irmão, você já tentou falar com o governador do estado? Já? Com o prefeito de Goiânia? Não vou diminuir mais, um vereador, presidente de bairro. Com o presidente da República. Pastor, se eu tivesse como falar com o presidente, rapaz, ele está fazendo um monte de casa ali, ó. Conversar com ele, ele me ajeitava uma casa, pagar R$50 por mês. Resolvi um monte de problema. Só que eu ia economizar de aluguel, me pagar uma prestação no carro. Ele ia me ajudar demais. Ele ia me arrumar um cargo público aí e me ajeitar um negócio. Eu não é? Porque ele tem poder. Deixa eu te dizer algo. No gabinete do céu, você não precisa falar com assessor, você não precisa de Maria, você não precisa de João, você não precisa de Papa, você não precisa de pastor, você não precisa de intercessor, você precisa de olhar para cima e falar: Deus, me socorre. E vai ter um Deus lá no céu parando tudo. Opa, tem alguém me chamando, é meu filho amado. Você não precisa pedir para ninguém. Ô fulano, afinal de contas você fala com ciclano, com beltrano, aí eles vão dar uma conversada lá e nós ajeita o meio de campo e nós conseguimos falar. Com Deus não precisa nada disso. Meu irmão, você tem acesso ao trono de Deus, a hora e o momento que você quiser. Já pensou você ter o celular pessoal do presidente? Ô presidente, beleza? Estou precisando aqui de um negócio que você tem jeito de ajeitar.
Você tem um celular pessoal de Deus. Jeremias 33:3. Alguém conhece Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e ouvir-te-ei. Sabe o que você tem mais? Olha só o que você tem. Agora eu vou falar para você o que você pode. Olha só o que você pode. Contar com um amigo. Mas não é esse amigo que nós temos aqui no mundo. Porque tem uns amigos aí, amigo de boteco, amigo de cachaçada. Tem uns amigos aí que é aqueles amigos quando a coisa rocha ele corre. Não é esse tipo de amigo não. É aquele amigo quando a coisa aperta ele está do teu lado. Ele é o primeiro a falar, eu te ajudo, eu te socorro. A Bíblia diz assim, como andarão dois juntos se não tiver comum acordo. O seu amigo que você andar junto não é o ímpio, é Deus. Olha só o que diz, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Você vai pedir algo para Deus, né? Já pensou se você chega lá para pedir algo para o presidente? Um caso aí de um homem lá em São Paulo, o homem pediu uma audiência com o governador. Aí o governador deu audiência para ele, chegou, governador, eu estou precisando aí de uma tinta para impressora, o senhor podia me dar uns cartuchos de tinta para impressora? O homem podia pedir um lote para a igreja, podia pedir um negócio para ajudar, um ônibus, ele foi pedir tinta para impressora, é gastar bala de canhão para matar mosquito? Não entendi, pastor. Significa, meu irmão, que você pode contar com alguém que vai te ajudar. Sabe o que mais você tem? Você pode. Sabe o que você pode? Ser feliz. Salmo de número 4, versículo 7. Puseste alegria em meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram os trigos e o vinho. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus pode colocar alegria no teu coração, mais que trigo e vinho. Trigo é sustento e vinho é a alegria desta terra. Não entendi. Entenda, o versículo está dizendo que Deus pode dar tanta alegria que você não vai precisar, pastor, eu tenho uma mansão grande, tenho um carro importado, tenho um avião, tem 100 mil na conta. Você não precisa. A alegria que vai estar dentro do teu coração, que Deus colocou, é bem maior. Sabe o que você pode? Tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Se coloca de pé. Eu não sei, meu irmão, o que o inimigo tem dito para você. Eu não sei o que o diabo tem dito para você. Eu não sei o que o inferno tem falado para você. Às vezes o mundo está tentando dizer, você não vai ser feliz nunca. O mundo está dizendo assim, todos podem ser felizes. Todos podem ter um bom emprego. Todos podem ter paz. Todos podem ter um casamento alicerçado. Todos podem ter isso ou aquilo outro. Todos podem dizer assim, não, fulano de tal é isso ou aquilo outro. Você é melhor. Você pode mais. Você é filho da promessa de Deus. Eu te mostrei esses versículos, meu irmão, para que ninguém diga assim, o pastor falou aí para me animar. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Versículo por versículo, para que você entenda, meu irmão e minha irmã. Eu fiz questão de aqui, por exemplo, eu poderia decorar isso aqui e falar de cabeça, mas eu fiz questão de trazer para me ler versículo por versículo para você, para não fugir uma vírgula, para saber que todas as promessas de Deus são lícitas a você, que Deus não quer escrever uma história de angústia, que Deus não tem uma história de tristeza para você, mas que Deus tem uma história de paz, de transformação, uma história de milagre na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão sobre seu coração agora. Eu quero orar com você, soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Deus amado, Pai, diante da tua glória. Eu quero, Deus amado, declarar sobre teus filhos aqui a tua palavra diz que eles são mais que vencedores, que não há demônio, que não há inferno, que não há capeta nesse mundo que possa impedir a vitória deles. Pai, eu profetizo sobre teus filhos aqui nesta noite, Deus, que o teu Espírito Santo vai envolvê-los
a partir de hoje, e eles vão entender que eles não são o que o mundo diz que eles são, que eles não são o que o diabo diz que eles são, que eles não têm aquilo que o diabo diz que eles têm, que nem eu sou, ó Deus, e não podem aquilo que o diabo diz que eles não podem, mas eles são, têm e podem aquilo que a tua palavra estabelece, e a tua palavra estabelece que todas as coisas são lícitas, que todas as coisas, ó Deus amado, são possíveis na vida deles, estando na presença do Senhor. Pai, vivifica este coração nesta noite, derrama a sua graça e a tua glória, é o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Father, help your children and don't let them fall by the side of the road, and teach them to love one another, that heaven might find a place in their heart. 'Cause Jesus is love. He won't let you down, and I know we've got to walk on through temptation, 'cause His love and His wisdom will be our helping hand. I know the truth, and His word will be our salvation. Lift up our hearts.